Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, paz e bem. A toda a comunidade, as fraternidades da Ordem Franciscana Secular de Minas Gerais e os grupos, né, e ativistas da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, que também nos acompanham hoje. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Além desses, também os que nos assistirão na manhã de segunda-feira no canal Paz e Bem, que também serão atingidos por essa proposta que a gente vem apresentar aqui hoje. Também sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui nesse nosso espaço que acontece todo mês, daqui para frente, daqui a 2 meses, para falar sobre a campanha do presente ecológico. Sobre essa campanha, eu vou chamar um companheiro nosso aqui para explicar melhor daqui a pouco. Mas eu começo dizendo que a gente te convida, minha irmã, meu irmão, a fazer a vivência de um Natal verdadeiramente enraizado nas essências dessa data, que é da vivência em fraternidade, da comunhão com aqueles que mais precisam e mais sofrem, da comunhão também com a nossa casa comum e na construção de um sistema que não privilegie poucos, mas que se abra e que reparta para todas, para todos. Nós queremos um Natal que seja fraterno, que seja ecológico, que seja anticapitalista e que tenha tranquilidade em dizer que a construção de Jesus, a construção da fraternidade é em rumo a esse horizonte de paz e de justiça que pode começar a ser construído, que pode ser vivenciado entre nós. Se entre nós semearmos, nós plantarmos, nós regarmos e nós também colhermos essas ações que não são individuais, mas que são o primeiro passo de grandes transformações. É por isso que a gente começa esse nosso encontro aqui hoje, fazendo memória, né, ou apresentando para muitas e para muitos a exortação apostólica Laudate Deum, louvado seja Deus, né, do Papa Francisco, que é oferecida a todas as pessoas de boa vontade e fala sobre a crise climática. Essa exortação apostólica é tida como uma continuação da encíclica Laudato Si, né, lá de 2015, e tem esse direcionamento mais específico para a crise climática, porque nós já estamos vivenciando os extremos, né, que foram causados pela ação desenfreada do homem com uma utilização cega da natureza. E é sobre isso também que a gente está convidando a refletir nessa campanha do presente ecológico, né? Por um Natal que seja ecológico, que seja fraterno, que seja rumo a um horizonte de paz, de justiça, que seja para a construção da terra sem males, lembrando aí Dom Pedro Casaldáliga. E assim, eu começo lendo com vocês o parágrafo 69 da exortação apostólica Laudate Deum. Então vamos juntas e juntos aqui meditar esse trecho de mais um documento tão importante do Papa Francisco. E ele também começa com um convite, vejam só. Convido cada um a acompanhar este percurso de reconciliação com o mundo que nos alberga e a enriquecê-lo com o próprio contributo, pois o nosso empenho tem a ver com a dignidade pessoal e com os grandes valores. Entretanto, não posso negar que é necessário sermos sinceros e reconhecer que as soluções mais eficazes não virão só dos esforços individuais, mas, sobretudo, das grandes decisões da política nacional e internacional. Papa Francisco que diz isso, viu? Apesar disso, tudo concorre para o conjunto, e evitar o aumento de um décimo de grau na temperatura global poderia já ser suficiente para poupar sofrimentos a muitas pessoas. Mas o que realmente importa é algo menos quantitativo. Recordar-se de que não há mudanças duradouras sem mudanças culturais, sem uma maturação do modo de viver e das convicções da sociedade. Não há mudanças culturais sem mudanças nas pessoas. Os esforços das famílias para poluir menos, reduzir os esbanjamentos, consumir de forma sensata,
estão a criar uma nova cultura. O simples fato de mudar os hábitos pessoais, familiares e comunitários alimenta a preocupação pelas responsabilidades não cumpridas pelos setores públicos e a indignação contra o desinteresse dos poderosos. Parece que o Papa Francisco escreveu isso para a gente, para dizer que nesse caminho final até o Natal, nós também somos convidados a construir uma outra cultura dentro de nossas casas, para assim entender por que nós devemos nos preocupar também com as responsabilidades não cumpridas pelos setores públicos, como diz o Papa Francisco, e por que nós devemos nos indignar contra o desinteresse dos poderosos. Começar por nós, mirando a transformação socioambiental, o reino de Deus, a terra sem males. É essa a mística do convite que nós temos a fazer hoje. E para falar um pouco mais sobre ele aqui, nesse nosso encontro que hoje vai ser mais curto, né? Nós esperamos aqui mais sucinto para que a gente possa replicar essa mensagem. E por isso convido aqui meu irmão, companheiro de lutas e de fraternidade, Gilberto, que coordena JPIC, né, Justiça, Paz e Integridade da Criação, aqui na Ordem Franciscana Secular de Minas Gerais, e que junto comigo também faz parte da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco Clara, né, Gilberto? E você vai contar um pouco mais para nós sobre o que nós queremos com essa campanha do presente ecológico. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem. Obrigado, Gabriela. Paz e bem. Paz e bem a todos os irmãos das fraternidades de Minas Gerais, do Brasil, os irmãos da UFS, da JUFRA. Uma saudação especial também àqueles que acompanham o canal Paz e Bem. Primeiro que é uma honra, uma alegria poder estar aqui partilhando, né, reflexões para que a gente possa trilhar um caminho de mudança, né? O Papa Francisco destacou aí a Gabriela na sua exortação. Ele fala que a gente vive como albergados, né? Aquele que está albergado, ele não é dono daquele espaço necessariamente. Ele ocupa ele provisoriamente por um tempo e depois ele vai seguir o caminho dele, né? E as decisões não são decisões só locais, individuais, mas o conjunto das pessoas, né? O Papa diz aí também na exortação, é que vai exigir que haja decisões macros, né? Decisões maiores, decisões de governo, e a mudança cultural ela é decisiva. Nós, franciscanos, acreditamos que a prática, a maneira de se viver, ela tem de ser superada para que possa existir uma vivência e uma convivência fraterna do cuidado, da criação, né? Carregando aquilo que a gente acredita que é a paz e o bem, né? E quem faz a mudança cultural são as pessoas, né? Que mudam o comportamento, e essa mudança comportamental, ela gera dentro do seio da sociedade uma nova cultura, uma cultura do cuidado, do bem viver, onde todo mundo possa estar sendo abraçado, cuidado e garantido, não só o presente, mas o futuro também, né? E aí é decisivo que a gente crie uma indignação no nosso coração contra esse desinteresse, né, dos mais poderosos, e a gente possa construir coletivamente, de maneira fraterna, uma ruptura cheia de ternura, não é uma ruptura cheia de ódio, né? A ternura tem de ser a nossa grande bandeira, o nosso estandarte, é um estandarte do amor e um estandarte não do ódio, né? E por isso a gente quer criar novos comportamentos, novo jeito de ser, né? E a gente está comemorando os 800 anos do Natal de Grétio, onde Francisco, num espaço como um estábulo, né, um corral, lembra a fragilidade de Deus que se encarna e se torna um de nós através de Maria, né, uma mulher leiga, né? Queria chamar a atenção, hoje é dia do leigo e da leiga, né? Maria era leiga, José era leigo, e Jesus até bem próximo, né? A sua vida inteira como judeu, frequentava a sinagoga como leigo, né? Então, acho que a nossa vocação, ela também dialoga com a encarnação, a nossa vocação leiga, franciscana secular, dialoga com essa criação. E a criação de Deus, aliás, a encarnação de Deus é uma encarnação que dialoga com aquilo que tem a ver com simplicidade,
com acolhida, com afeto, né? E para isso a gente quer criar um modelo onde a gente repense como que é a nossa relação de presentear, como é a nossa relação de consumir nesses momentos de festa, e de festa de celebração da encarnação do Senhor, né? Então, é isso que a gente quer trazer um pouco de reflexão, é uma partilha, né? A nossa partilha quer gerar um pouco de inquietação no coração de cada um e de cada uma, para que haja um novo comportamento e a gente possa irradiar, né? Contaminar, no bom sentido da palavra, mais pessoas, e essas pessoas possam também começar a repensar o seu modelo de consumo. E seja um protesto também esse modelo novo de consumo. A gente sabe que em muitos lugares na nossa sociedade tem já outras alternativas, né? E para isso eu queria apresentar um pouco aquilo que tem de proposta, né? Essa ideia nossa de poder fazer um Natal diferente a partir da lógica do presente, do consumo. E aí eu quero apresentar para vocês algumas reflexões mais estruturadas sobre isso tudo, né? Acho que a Gabriela pode apresentar. Então a gente chamou esse momento de campanha do presente ecológico, né? E a Gabriela, numa reunião recente, eu queria destacar que eu fiquei muito, assim, bem impressionado com a observação dela, que o nome presente remete também ao momento hoje histórico que a gente está vivendo, né? Esse presente não é só o presente de objeto que a gente vai entregar para outra pessoa como forma de manifestar o nosso afeto, mas o presente também nesse sentido de como estamos vivendo essa relação hoje com aquilo que tem de sagrado na criação, aquilo que tem de sagrado do afeto, né, que o próprio Criador deixou um monte de coisa para nós aí, e a criação continua se expandindo. Qual que é o nosso afeto hoje no presente para tudo aquilo que Deus criou, né? Então, o presente também determina esse futuro que a gente quer chegar. E, num primeiro momento, a gente pensou num plano de articulação e mobilização do Conselho Regional da UFS para a economia de Francisco e Clara. Só que a gente também compreende que não é só a UFS, que é a Ordem Franciscana Secular, que precisa modificar esse comportamento em relação ao consumo, em relação a esse modelo que o capitalismo coloca como uma exigência dar presente, sempre presentes que não dialogam com o cuidado da criação, né? Então, a gente percebeu que a gente precisa ir para além, né? Nós somos, né, pessoas que seguem o carisma franciscano, mas a gente precisa não só ter esse comportamento para dentro desses espaços, que são os nossos espaços franciscanos, mas para fora, dialogando com a economia, a articulação brasileira da economia de Francisco e Clara, a articulação mineira, dialogando com outros setores da sociedade, com outras pessoas, para que a gente possa formar um grande movimento que chegue, né, num formato de indignação a essas pessoas que são as mais poderosas e que criam essa cultura do consumo, visando cada vez mais poder, né? E a gente tem alguns objetivos, né, que é se sobrepor ao consumo desenfreado de final de ano, repensando o Natal à luz do presépio de Grétio, que é aquilo que eu já falei no início, que há 800 anos atrás a gente viu São Francisco celebrar, segundo as fontes franciscanas, um Natal de simplicidade, de mística, né, de oração e de cuidado com a criação numa cidade pequena, próximo de Assis, na Itália, chamada Grétio. E aí a gente precisa mobilizar, o sentido é esse, a palavra é essa, mobilizar as fraternidades, mobilizar as pessoas, para organizar alternativas ao consumo em sintonia com aquilo que a gente também já falou antes, que é a economia de Francisco e Clara. O Papa Francisco tem insistido muito nisso. A economia de Francisco e Clara é um chamado do próprio Papa, né, que quis que um grupo de pessoas do mundo inteiro começasse a articular pelos vários continentes do planeta um novo modelo de fazer economia que tenha ruptura com esse modelo capitalista, né? Então,
mobilizar e articular para que a gente possa fazer uma outra economia, um outro modelo de relação das pessoas com a natureza, com o mundo, né? E as propostas de mobilização, a gente tem algumas ações concretas, que é a gente dialogar com os conselhos das fraternidades locais, que a gente tem quase 40 fraternidades em Minas Gerais, da OFS, e além disso, com a articulação, né, brasileira, com a articulação mineira, da economia de Francisco e Clara e com outros movimentos, para que a gente gere, né, uma conscientização sobre o consumo consciente e a valorização de produtos naturais feitos pelas mãos. A gente vive uma cultura da industrialização e do descarte, e a gente precisa superar isso, né? Valorizando produtos naturais e feitos pelas mãos. São Francisco dizia que a gente devia viver do trabalho das nossas mãos, né? E a gente vê que hoje a cultura é da industrialização e do descarte. O que é feito pelas mãos nem sempre é valorizado, né? Então, uma outra ação que a gente quer de mobilização é elaborar uma lista de amigos da economia de Francisco e Clara. Pensar na nossa economia local, nos nossos territórios, onde a gente convive com pessoas, quem que já faz essa lógica da economia de Francisco e Clara? Quem que constrói um outro modelo? Quem que trabalha com as mãos? Quem que trabalha com cuidado da natureza? Produz alimento de qualidade, quem produz coisas bonitas a partir daqueles dos produtos que se encontram na própria natureza, sem degradar, né, numa lógica de reaproveitamento. Então, o que a gente quer fazer é isso, né? Juntar os irmãos e as irmãs das fraternidades que produzem esses produtos artesanais e priorizar pequenos comércios do bairro, do território, como já falei antes, né? Além disso, estimular a compra, né? Promover e incentivar que a lista seja utilizada pelos irmãos e irmãs da fraternidade e de outros grupos, né, que esteja junto com a convivência desses locais, que as fraternidades também se reúnem em espaços eclesiais. Aí a gente chama as pastorais, os movimentos, chama a associação de bairro, chama todo mundo para que haja um conhecimento, uma divulgação, né, para estimular que essas listas sejam priorizadas. Olha, é ali que se produz artesanato bonito. Você sabia que a Dona Maria ela faz um monte de coisa bonita? Sabia que o São José ele tem uma horta comunitária que ele produz alimento lá agroecológico, alimento orgânico. Então é também estimular, né, que essa lista seja divulgada e haja compra dela. E ampliar a divulgação. A gente também tem que chegar em outros espaços para além daquele território, para que a gente possa, no estado de Minas e até extrapolar o estado, a gente poder divulgar e dizer que as pessoas aqui produzem coisas feitas à mão, a partir da natureza, respeitando os processos, né, naturais. Então é muito importante a gente também fazer esse exercício e essa ação de ampliar a divulgação dessas listas. E aí a gente tem um cronograma aqui que a gente colocou como essa divulgação, que é esse momento também que a gente está aqui debruçado agora, né? Continua, que a gente começou esse processo no dia 12 desse mês de novembro, né? E agora a gente está fazendo também essa divulgação, avançando para a conscientização, e essa live de hoje, né? Que a gente quer fazer de maneira ampliada, dialogando com as várias fraternidades, com o canal Paz e Bem e com outros setores da nossa sociedade, para que a gente possa fazer ecoar essa campanha, né, de mobilização para um presente ecológico. E essa mobilização ela vai até o mês de dezembro, né, que é onde se intensifica mais ainda essa compra desses produtos, esse movimento, né, de querer comprar algo para presentear as pessoas, e não é só para presentear, né? A gente também, nos nossos espaços de celebração, que são, além das celebrações litúrgicas, né, a celebração da ceia de Natal, que é um local de encontro, né? A gente celebra o encontro com um monte de amigos, parentes, e ali a gente celebra mais uma vez que o Deus se encarna e se faz presente no meio de nós, né?
Então a gente vai continuar mobilizado até o Natal e quiçá para depois do Natal também, para a gente poder criar um modelo permanente de conscientização para se fazer um consumo consciente, não é? A gente vai fazer cards, né, para falar sobre isso, inclusive já tem alguns cards divulgados, né, dentro das redes sociais, para fora das redes sociais. A gente quer fazer também alguns materiais no estilo podcast, né, para falar sobre essas questões. A gente quer fazer vídeos curtos também, que inclusive eu tenho captado alguns vídeos já. Eu estou preparando alguns para a gente já soltar essa semana nas redes sociais, falando de pontos de economia solidária, pontos de comércio de produtos agroecológicos, e depois a gente também vai compartilhar um roteiro celebrativo, mais assim, de reflexão, né? Bem curtinho, para que as pessoas possam, nos seus encontros, poder refletir junto, né? Coletivamente sobre essas questões todas. E esse aqui já é um primeiro card, que foi quando lançou a campanha, né? E foi a Gabriela, inclusive, que criou esse card. E é muito especial porque a Gabriela tem sido uma entusiasta, né, desse processo, dessa campanha do presente ecológico, e parece que as fraternidades estão compreendendo, né, onde a gente chega divulgando isso, também está entendendo já um outro comportamento, um comportamento não só de momento, mas reflexivo sobre isso tudo que é proposto aqui, sobre esse presente ecológico, né? Então era um pouco disso que eu queria compartilhar, né? E a gente passa de novo aí para a Gabriela poder continuar nosso momento aqui. Eu agradeço e permaneço aqui para a gente poder refletir mais. Muito bom, meu irmão, muito obrigada. A gente segue um pouco aqui com essa reflexão, não muito, né? Mas seguimos, vamos pedindo aí para as pessoas que nos assistem, que estão nos acompanhando, que coloquem ideias aí também, né? A gente faz de uma maneira muito simples e direta um convite para que nós aproveitemos esse tempo, né? Para quem é católico é o tempo do Advento, para quem gosta do Natal é um tempo de preparação, de estar com a família, de celebrar com os seus. Para quem não tem nada a ver com isso e com nada, é também um tempo de desacelerar, né? De refletir sobre, de se preparar para o ano que vai vir, de se preparar para esse momento que nós vivenciamos nas férias, com a família, com os entes queridos, com as amigas, com os amigos, né? Então o nosso convite aqui é para nesse um mês que nós temos aproveitar para aprofundar as nossas reflexões. E que essas reflexões, elas não sejam vazias, né? Elas não sejam individuais ou individualistas, não sejam egoístas, só pensando nos nossos planos, nos nossos projetos, nas nossas metas, mas que elas ampliem o olhar. O nosso convite aqui, ele vem de nós que somos, ou pelo menos tentamos ser franciscanas e franciscanos, né? Mas ele bebe de toda essa experiência que vem sendo nos oferecida nesse momento histórico. De um lado, o Papa Francisco, que nos direciona muitas luzes e que nos faz muitos convites a uma transformação verdadeira e profunda, né? E de outro lado, medidas, né, situações urgentes e extremas em relação à crise climática, a guerra que assola o povo palestino e que nos faz assistir um genocídio acontecendo nesse momento, né? Tantos lugares do país que estão sofrendo com as migrações em massa, povos que não têm para onde ir, pessoas que perdem tudo, né? Suas casas, suas vidas, seus bens e suas famílias. Então, nós temos um momento de crise, que o próprio Papa Francisco diz que não é só social ou nem só ambiental, é socioambiental. E de outro lado, muitas luzes. Então, o convite nesse momento é o abraço a essas luzes. A campanha do presente ecológico é um convite a gente viver, nas nossas ações do dia a dia, um olhar mais atento, mais apurado para tudo aquilo que a gente for fazer. Pelo menos nesse período, minha gente, que nós não façamos as coisas só de uma forma mecânica,
que nós pensemos em tudo aquilo que a gente vai comprar para presentear quem a gente ama, que nós vamos preparar quando a gente vai pensar na nossa ceia, que nós vamos planejar quando nós estivermos pensando nos planos, né, para 2024 e para tudo que ainda vem. Essa campanha é um convite que é simples, mas que, como o Gilberto disse, tem que oferecer uma angústia, uma incomodação. Se nós não estivermos incomodadas e incomodados com o sistema, da forma como ele se organiza hoje, que gera desigualdade, que gera um imenso contingente de população em situação de rua, que gera pessoas sendo mortas por motivo nenhum, né? Que gera desigualdade, que gera desencontro, que gera egoísmo. Se nós não estivermos incomodados com isso, aí sim, minhas amigas, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, nós devemos estar preocupados, né? Essa incomodação, essa angústia, ela é mobilizadora para outros mundos que a gente quer construir. Então, essa campanha tem convites muito simples. Por exemplo, vamos pensar na nossa ceia de final de ano, né, Gilberto? Gilberto trabalha aqui com produtos agroecológicos. Nós pensamos sobre isso, da onde vem o que a gente está colocando na nossa mesa. A gente quer celebrar esse momento tão bonito, né, com as nossas famílias, em volta da mesa, celebrando, comendo, rindo. Que coisa boa é isso. Mas nós pensamos aonde nós estamos comprando esse alimento, nós pensamos quantos plásticos, né, quanto lixo a gente produz com isso, nós pensamos para quem a gente destina o nosso tão suado dinheirinho, né, da trabalhadora e do trabalhador que eu sou, vocês são, todas e todos nós somos. Então vamos investir, por exemplo, na agricultura familiar, vamos investir no pequeno agricultor, vamos nos direcionar às feiras de final de ano, vamos ajudar essas pessoas e esses empreendimentos que nós acreditamos como instrumentos da construção de um mundo de justiça e fraternidade. Não vamos alimentar grandes redes, grandes supermercados, né? Como a gente faz quando não reflete sobre isso. Porque isso inflama e aumenta ainda mais o vácuo social, que é o que produz a desigualdade, né? Então, para esse final de ano, repense a sua ceia, repense o seu presente. Que tal procurar o empreendimento da economia solidária? Que tal buscar alguém do seu entorno, da sua comunidade, do seu bairro, que produz um artesanato que a gente aprendeu a não valorizar? E tudo isso é fruto do mesmo sistema que produz a desigualdade, né? É esse tipo de reflexão que a gente quer favorecer nesse momento. Não adianta se indignar com a população em situação de rua se a gente não pensa como é produzida a desigualdade que faz com que as pessoas tenham que viver em situação de rua. E quando nós compramos, né, ou adquirimos algo de uma grande rede, de uma grande loja, de uma multinacional, que não investe o seu dinheiro no nosso país e muito menos na nossa comunidade ou no nosso bairro, nós estamos favorecendo essa situação que nós nos angustiamos. Então, que a nossa angústia ela seja produtora de outras realidades, e não que seja fria, que seja vazia, que acabe em si mesma. E aí a gente vai falar para refletir sobre isso, né? Por exemplo, sobre a roupa nova que a gente compra de uma grande marca, que nós não sabemos nem se o trabalhador ou a trabalhadora que produz aquilo tem um regime mínimo trabalhista, né? Muitas grandes empresas, por exemplo, com denúncias de trabalho escravo. Vamos refletir um pouco sobre isso? A gente não sabe as grandes empresas ou os grandes mercados que nós compramos o nosso alimento, para onde vai, da onde vem essa grande empresa que se instala no nosso território. O convite é a gente pensar na moda circular, por exemplo, ir atrás de um brechó dessa vez. E isso pode soar estranho, né, para muita gente aqui, mas essa estranheza, ela também é mobilizadora. Que esse período da campanha do presente ecológico faça a gente cogitar fazer o que a gente nunca tinha imaginado fazer num primeiro momento. Comprar num brechó, procurar um produtor rural, alguém que trabalha com agricultura familiar, procurar um empreendimento de economia solidária. Coisas que o Gilberto muito bem disse, o Papa Francisco destaca muito, que são produzidas pelas mãos. É totalmente diferente, né? Um produto que vem das mãos. A gente está falando de gente, de pessoas que produzem, que trabalham como nós. Nós, nessa rapidação, que é um termo que o Papa Francisco usa no começo da Laudato Si, deixamos de ver
as sutilezas que nos levam à essência. E falar de Natal é falar de essência, de ponto de partida, como diz Clara de Assis, né? De um lugar que acolhe, que é afeto, mas que também pode afetar. E aí, nesse caminho de descobrimento, né, dessas novas formas de consumir, dessas novas formas de produzir, dessas novas formas de buscar esses lugares em que a gente vai investir, porque deixar o dinheiro é investimento, né? Não é só, a gente não fala só de grandes, de bolsa de valores e de grandes bancos. Nós também falamos do produto do nosso esforço. Então, quando a gente for pensar sobre isso, que isso também nos evidencie que existe uma desigualdade planetária, para usar o termo usado na encíclica Fratelli Tutti, né, também do Papa Francisco. Essa desigualdade planetária é que tem como consequência as desigualdades que nos incomodam no dia a dia. E aí, para a gente não ser hipócrita também, né, meu irmão, e jogar tudo isso no colo de todo mundo, essas desigualdades que são tão grandes, nós estamos aqui convidando e oferecendo um caminho. Vamos tentar, é um mês que a gente tem, que nós nos esforcemos para toda compra que for ser feita, para toda decisão que for tomada, para todo plano que for ser desenvolvido, para que tudo isso seja pensado à luz da economia de Francisco e Clara, que é também essa proposta de um olhar mais atento, de um convite a uma conversão que é também ecológica, né? De um caminhar que não é individual ou individualista, que é coletivo, que é popular. E aí, para já ir finalizando esse nosso momento, o Gilberto falou, muito bem lembrado, que nós comemoramos hoje, para quem não sabe, né, para quem está chegando, os 800 anos do Natal de Grétio. Grétio é uma cidade lá na Itália, uma cidade pequena, em que São Francisco de Assis, né, porque São Francisco é de Assis, porque é também da cidade da Itália de Assis. Então, andando lá como missionário que era dos arredores, Francisco, quando chega em Grétio, essa cidadezinha, realiza a primeira representação do presépio. Na época não tinha, né, as pequenas imagens como a gente tem hoje. Mas Francisco juntou pessoas que ali passavam e refez a simbologia, a mística do nascimento de Jesus, ou daquele momento em que Jesus era menino, porque admirava muito esse Deus de tão grande, infinito, que escolheu se fazer pequeno. E se fez pequeno, como lembra sempre Frei Luiz Antônio Frigo, que é um dos meus grandes mentores na caminhada franciscana, se fez pequeno envolto à criação, à natureza. O presépio é essa vontade de um Deus que é infinito, que é onipotente, que está em todo lugar, de se tornar uma criança vulnerável, abraçada pela natureza. O convite, né, é também nesse sentido, que nós abracemos as nossas vulnerabilidades, as nossas limitações, as nossas incapacidades e que comecemos a lutar contra esse grande dragão, que é um sistema que produz desigualdade, a partir do nosso presépio, da nossa manjedoura, do nosso lugar e do nosso entorno, né? Como Maria, como José, como os animais e a natureza estavam em volta de Jesus, hoje nós também temos em volta de nós a nossa vida, o nosso quarto, a nossa família, a nossa casa, a nossa comunidade, o nosso bairro, as nascentes que estão no nosso bairro, as árvores que estão no nosso bairro, que também podem ser uma possibilidade de cuidado nessa campanha do presente ecológico. Então, nós vamos desenvolvendo, à luz desse presépio de Grétio, à luz do Papa Francisco, à luz desse chamado que é a economia de Francisco e Clara, um tempo aí que é até o Natal, mas que, na verdade, nós queremos muito, né, meu irmão Gilberto, que seja um primeiro passo, que seja uma provocação inicial, que seja só um começo de um verdadeiro comprometimento com tudo que existe e que nos foi dado enquanto dom, enquanto criação de Deus. E aí, para a gente já ir caminhando para o encerramento desse nosso encontro, que vai ser menor hoje, eu vou deixar aqui, deixa eu ver aqui sobre isso, aqui embaixo,
as redes sociais, né, Gilberto? Da UFS de Minas Gerais, porque eu e o Gilberto aqui, nós fazemos parte da Ordem Franciscana Secular, que é esse espaço, né, de leigos, de leigas, lembrando o dia de hoje, que são franciscanos que querem, ou pelo menos tentam com muito afinco, né, Gilberto, seguir São Francisco de Assis, Santa Clara de Assis, e viver a nossa fé à luz desse comprometimento que é muito real e que é urgente e que não só nos chama, nos convoca, né, a transformações pessoais, mas sobretudo socioambientais, estruturais. E isso aqui em Minas Gerais, né, mas também para o povo do Brasil inteiro, pode ser seguido nas nossas redes sociais, em especial no Instagram, @ufs.mg. E nós também, eu e o Gilberto aqui que estamos hoje, fazemos parte de uma articulação pela economia de Francisco e Clara, né? Que é esse caminho sinodal, coletivo, popular, que o Papa Francisco chama a refazer a economia, pensar em novas economias, porque tudo que a gente está falando aqui tem a ver também com novas economias, né? E aí tem povo do Brasil inteiro mobilizado a partir disso, e a gente vai divulgando e publicizando tudo que acontece lá nesse Instagram aí, @economia de Francisco e Clara. Então a gente já vai fechando esse nosso encontro hoje, porque nós queremos, com esse encontro, assim, só para contextualizar, que normalmente a gente faz encontro de uma hora e pouco, né? Hoje a gente combinou de ser um pouco mais curto, para que a gente possa multiplicar esse chamado e enviar para mais e mais pessoas. É um primeiro passo, um compromisso possível, algo que todo mundo pode fazer. Então não tem motivo para quem verdadeiramente se importa, para quem verdadeiramente se preocupa, ficar de fora desse chamado. Então é isso, nós, como o coração de Cristo, né? O coração dos discípulos, dos companheiros de caminhada de Jesus, que ardia, né, ardentemente, que ardia enquanto ouvia Cristo falar, nós também queremos que esse desejo seja ardente em todos nós, que pulse, né? Porque esse pulsar é o que faz as ações que parecem impossíveis se tornarem mais que possíveis, reais, urgentes, do agora. Por isso, o presente, né, que o Gilberto já falou, é hoje a nossa mudança, a nossa convocação. Então, meu irmão, você quer falar uma palavrinha final aí, um convite? Para me despedir, eu quero reforçar, né, aquilo que São Francisco dizia: faça poucas coisas, mas as faça bem, né? É nas pequenas coisas, mas com uma potência, né, de desejo, de vontade, de afeto, é que a gente vai conseguir ser sinal para que mais pessoas vão aderir a esse processo e mais gente possa ser sinal de denúncia, né, desse modelo que escraviza as pessoas, e o anúncio também de um outro modelo, que é um modelo que cuida, né, que traz afeto. Então, acho que eu queria dizer isso, né? Faça poucas coisas, mas as faça bem. Parece que é pouco ter uma opção ecológica para nosso final de ano, para as nossas festas, mas o pouco para São Francisco já é um passo enorme para que a gente possa fazer grandes coisas, né? Então, eu queria agradecer e dizer do meu desejo de que todo mundo possa se entusiasmar, né, com essa proposta nossa. Paz e bem. Muito bom, meu irmão, paz e bem. E aí eu completo com outra frase que é atribuída a São Francisco, nunca achei nenhum escrito, mas que eu acho que tem tudo a ver com o carisma franciscano, que fala para a gente começar fazendo o necessário, né? Depois o que é possível, e de repente a gente vai estar fazendo o impossível. Então vamos começar fazendo o que é necessário, né? O que é de hoje, o que é da nossa casa. De repente a gente está fazendo o possível na nossa comunidade, no nosso bairro. E daqui a pouco, meu povo, é o mundo inteiro que a gente está transformando. É o impossível que a gente vai conseguir atingir com as nossas mãos e principalmente com os nossos corações. E aí, como outra frase final, né, que a gente está colocando várias aqui para inspirar vocês nessa caminhada do presente ecológico, eu deixo mais uma convocação que o Papa Francisco faz nessa exortação apostólica Laudato Deum, no parágrafo 65, e que deve ressoar agora nas nossas mentes e nos nossos corações para que a gente possa transformar essa energia em práticas.
O mundo canta um amor infinito. Como não cuidar dele? Se a gente sente, se a gente é envolvido pelo amor infinito que o mundo canta, como não cuidar dele? Então, que esse processo seja encharcado da mística, né, da mística franciscana, da mística popular, da mística coletiva, que verdadeiramente nos abraça, nos envolve e nos leva a questões como essa que o Papa fala, a obviedade do cuidado, a urgência do cuidado. Se a gente sente esse amor infinito, é nosso dever, né, é nossa obrigação cuidar dele. Então é isso, minhas irmãs, meus irmãos, que a campanha do presente ecológico seja verdadeira, seja real nas comunidades, nas fraternidades. Nós contamos muito, né, Gilberto, com todas e todos vocês, e também nos colocamos à disposição para que seja só um primeiro passo em rumo à Terra Sem Males, que já começa em cada pequena ação nossa aqui desta campanha. Até a próxima e paz e bem.